dia, meu amigo adorador. Iniciamos o dia com a nossa oração, convidando o Espírito Santo para nos ajudar a compreender a sua palavra. Aquele que vem chegando no canal pela primeira vez, seja bem-vindo para permanecer conosco. Vamos estudar hoje o capítulo 37 de Gênesis, por título José e seus irmãos. José assume agora o protagonismo da história dos patriarcas. Aqui no verso 1 já diz assim, Jacó habitou na terra das peregrinações, nações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. E agora nós começamos a falar mais sobre José. José era primeiro filho da esposa amada de Jacó, que já tinha outros filhos com outras 3 esposas. Então já era uma família bem complicada. Como eu disse, Jacó amava mais a Raquel do que a Lia e do que as suas outras esposas. Já era uma família bem complicada. E Raquel, mãe de José, morreu dando à luz a seu irmão mais novo. Só eram apenas eles dois, José e Benjamim. E ela morreu, Raquel morreu dando à luz a Benjamim. Porém, José era o primogênito muito esperado por Jacó e Raquel, e era mais amado que os outros irmãos. E Jacó, infelizmente, ele demonstrava isso claramente. E um determinado dia, ele deu uma túnica colorida, aqui fala túnica talar, de várias cores. E essa túnica representava que ele era superior, era alguma preferência demonstrada, ele não escondia isso. E os irmãos saíam para trabalhar e José ficava só espiando. Então, seus irmãos saíam ao campo para trabalhar, fazer o trabalho mais pesado, e José era enviado até eles para ficar olhando e trazendo notícias para o seu pai, segundo consta aqui no verso 37. Depois, peço que você leia todo o capítulo. Eu acho que eu falei verso, me perdoe. Mas peço que você leia todo o capítulo para entender melhor o contexto, porque aqui é só uma explanação. Um breve resumo. E José, aos 17 anos, começa a ter sonhos, Ele ganha aquela túnica, mas já desperta a raiva, Aqui na Bíblia fala ódio. E também começa a ter sonhos em que, resumindo, os seus irmãos o serviam. E foi até repreendido pelo seu pai, mas Jacó guardava aquilo no coração. Aqui nos versos 12, 13 e 14 diz que os irmãos foram apacentar o rebanho do pai em Siquém. Israel perguntou a José: os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois, vou mandar você até eles. E José respondeu: eis-me aqui. E Israel continuou dizendo: vá e veja se está tudo bem com seus irmãos e traga-me notícias. Então já era uma situação bem desagradável, Era como se ele fosse chefe dos irmãos, sendo ele, inclusive, um dos mais novos, Ele era o segundo mais novo. E ele foi, só que os irmãos estavam com tanta raiva dele que pegaram ele e, em resumo, venderam José para os midianitas, e depois os midianitas o repassaram para o povo do Egito. Na cultura da época se valorizava a primogenitura, e José estava compartilhando sonhos de grandeza que ele e seu pai acreditavam que haviam sido enviados por Deus, porém ele foi precipitado dentro de um contexto, apesar de ser um menino, 17 anos e provavelmente muito mimado, ele não teria a proteção do pai sempre. E ele, compartilhando aquele sonho, despertou ainda mais a raiva dos seus irmãos, porque eles já se sentiam inferiorizados, já se sentiam minimizados pelo próprio pai. E José, sem discernimento, compartilhou os sonhos em que ele estava acima, inclusive, do primogênito. E aquilo foi a gota d'água ali naquela família que já estava meio desordenado por tantos filhos, tantas esposas, filhos de vários casamentos diferentes. Então, isso nos mostra que nós devemos ter cuidado quando e para quem revelamos os nossos planos e sonhos. Porque isso pode despertar tanto alegria da parte de uns quanto inveja da parte de outros, e pessoas até que vão tentar atrapalhar os nossos planos, Ou muitos vão conseguir atrapalhar, mas se os planos vêm de Deus, eles vão se cumprir. Só que com pessoas nos atrapalhando fica mais difícil, mais sofrido. Então a sabedoria também consta em saber esperar o momento certo para falar, quando falar, se vai falar, qual a necessidade. Então tudo devemos esperar e pedir sabedoria a Deus. Quero deixar para a nossa meditação o que está escrito na Bíblia Sagrada em Eclesiastes 3:7. A Bíblia Sagrada diz: há tempo de calar e tempo de falar. Você pode ver o contexto nesse livro da Bíblia, Eclesiastes, no capítulo 3. Então, que isto nos sirva de rumo, de norte, para quando precisarmos revelar nossos planos e sonhos, ou se precisamos realmente revelá-los. Deixe que Deus lhe mostre o tempo certo para todas as coisas. Oremos assim: Senhor nosso Deus, que nós possamos ser submissos a Ti para aprender
o momento certo para cada coisa na nossa vida, porque há tempo para tudo. Nos abençoa e nos guia. Amém. Amém. Tenhamos um dia de paz. Até amanhã.